Professor Fernando, é fantástico, é história, você vai ver. História do Brasil, e a gente já aprendeu que os bandeirantes, né, foram eles que destruíram o Quilombo dos Palmares, né, que até hoje é o símbolo, né, o Quilombo dos Palmares é o símbolo, né, da resistência negra contra a escravidão. E quando eu falo do Quilombo dos Palmares, eu estou falando, né, do Quilombo, né, este lugar de refúgio, né, pessoal? E conforme a escravidão do Brasil foi crescendo, começaram a surgir os quilombos, né, que eram unidades que serviam de refúgios para os escravos fugitivos. E o mais famoso dele era o Quilombo dos Palmares, né, pessoal? Que ficava que ficava na capitania de Pernambuco, na Serra da Barriga, mas hoje pertence aí ao estado de Alagoas, né, pessoal? Hoje pertence, foi demarcado o lugar lá, hoje o Quilombo dos Palmares, o sítio arqueológico lá dos Palmares fica no estado de Alagoas, mas de primeiro ficava lá em Pernambuco, né? E o mais famoso dele era o Quilombo dos Palmares, né? Agora, Palmares não era só um quilombo, era uma espécie aí de confederação, vários quilombos ali, né, pessoal? Vários quilombos dos Palmares tinha milhares de pessoas, né, pessoal? O quilombo era muito grande, né, pessoal? Eram vários quilombos aqui, né? Imaginem, durou mais de 100 anos, tinha 30 mil pessoas vivendo aqui no Quilombo dos Palmares, né, pessoal? E o quilombo, eles resistiram aí vários ataques na história do Brasil, né? Até que, vamos voltar ali no Jorge Velho, né? Até que o bandeirante Domingos Jorge Velho, né, pessoal? É um bandeirante aí que acabou matando este aqui, né? É o bandeirante que acabou matando Zumbi dos Palmares, né? O Domingos Jorge Velho é o bandeirante. Vamos lá no Zumbi, vamos para a próxima foto. Domingos Jorge Velho, aquele bandeirante ali, é o que acabou matando o nosso Zumbi dos Palmares, né, pessoal? Inclusive tem um grupo aí chamado Nação Zumbi, uma homenagem ao Zumbi dos Palmares, que inclusive eles participaram, né, no último DVD da Cássia Eller. E Zumbi dos Palmares aí, né, pessoal? Claro que ele foi o último líder dos quilombolas. O primeiro foi Ganga Zumba, o tio dele, né? Depois o sobrinho, né, acabou assumindo. E a gente sabe aí que o líder dos quilombolas, o Zumbi, cortaram a cabeça dele, né? A cabeça ficou exposta em Recife e ele morreu no dia 20 de novembro. Por isso que a consciência negra é comemorado nessa data aí, né, pessoal? E a gente sabe também que depois nós temos aí o ouro, depois do açúcar, nós temos aí uma sociedade banhada a ouro. Brasil, uma sociedade banhada a ouro, né? No final do século 17, 1680 até 1700, né? A produção do ouro estava em crise e por causa de quem? Da concorrência inglesa, holandesa, francesa lá no Caribe, né? E essa crise do ouro causou o quê? A Guerra dos Mascates, né, pessoal? Quando eu falo da Guerra dos Mascates, eu lembro aqui, ó, da Guerra dos Mascates. E a Guerra dos Mascates lá em Pernambuco, né? Os senhores dos engenhos que viviam em Olinda estavam sem dinheiro e queriam continuar o quê? Continuar mandando, né, na região. Só que no meio do caminho tinha quem? Os mascates, né? Que eram quem? Os portugueses de Recife. E a palavra mascate quer dizer homem das pernas emplumadas, né? Eles tinham uma roupa, parecia com uma espécie de plumas de animais, por isso o nome Mascate, né, pessoal? Que foi um conflito, a Guerra dos Mascates, foi um conflito, então, aí, de Olinda, lá em Pernambuco, né? Olinda, lá em Pernambuco, com Recife, né? Uma cidade contra outra lá. Vitória foi de quem? A vitória foi de Recife, na Guerra dos Mascates, né? Por quê? Porque os portugueses apoiaram os comerciantes de Recife, né? E aí os de Olinda, que estavam pobres, acabaram perdendo aí. E a gente sabe que os comerciantes de Recife estavam cada vez mais ricos, né, pessoal? E aí começou a treta. Quem tem grana quer poder e quem quer poder não quer largar o ouro, e essa guerra só acabou quando Portugal ficou do lado dos comerciantes portugueses. A Guerra dos Mascates foi assim, sinal que a Era do Açúcar estava começando a acabar, né? Todo mundo estava de olho, era o quê? Nas minas, né, preciosas, né, pessoal? Muita gente em Portugal começou a pegar, né, as embarcações, né, para vir para o Brasil, né? Na época
né, que o ouro começou a mudar. Termina a cana-de-açúcar, começa a corrida pelo ouro, né? O ouro começou a mudar a cara do Brasil, né? Por isso a ideia é que no final do século XVII tinha 300 mil colonos vivendo aqui, né, pessoal? Exatamente. E 100 anos depois o quadro muda, o Brasil vai ficar aí com 3 milhões de pessoas na época do ouro, né? Com açúcar, a sociedade era agrícola, né? Agora com ouro, a sociedade brasileira se transforma em quê? Em urbana, né, pessoal? Vilas, pequenas cidades, né? Começam a surgir a economia da região, né, pessoal? O nosso país, né, começa a crescer, né? O nosso Brasil aqui, nós estamos com a bandeira do Brasil Império, começa a surgir vila e começa a surgir pequenas cidades a partir do ouro, né, pessoal? Um ramo de café, um ramo de fumo, né? É o que tinha na primeira bandeira aí do Brasil, né? Um ramo de café e um ramo de fumo aí, né, pessoal? E a gente sabe que a economia da região sudeste cresceu, tanto que, como a economia do sudeste cresceu por causa do ouro, a capital da colônia teve que mudar. Em 1549 era a capital Salvador e depois tiveram que trocar mais pra cá, né? Mais pra perto do ouro. Por isso que Rio de Janeiro se torna a capital em 1763, né? Em 1700 o Brasil é uma coisa, em 1800 o Brasil é outra cara, né? Por causa do ouro aí.